Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, amém? E o estudo de hoje, ainda nós estudando o livro de Marcos, os Evangelhos, estamos nas parábolas de Jesus, então nós ouvimos aqui o estudo, vamos ver aqui, todos os estudos aqui que já veio aqui, a parábola do semeador, né? Que são as parábolas de Jesus, né? E depois nós estudamos a interpretação de Jesus da parábola. E hoje nós vamos estudar o objetivo das palavras. Tá bom? O objetivo das parábolas. Qual era o objetivo das parábolas? Que Jesus falou do semeador. Muito bem. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia e pelo pão de cada dia que Ele nos deu. Tá bom? Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por esse dia que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos proporcionado a mim, minha família, a todos os meus irmãos que escutam as tuas santas palavras, aonde estiver. Que a tua graça e a tua bondade e misericórdia sejam estendidas sobre nós, Senhor, abrindo nossa mente, nosso coração, para entender os estudos que o Senhor tem nos deixado, as parábolas. Bendito seja a tua graça para nós, fortificando nossos irmãos, derrama o Espírito Santo sobre nós, para abrir nossa mente. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pelo dia e também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Amém. Muito bem. O objetivo das parábolas. Abra sua Bíblia aí, no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 10. Está escrito assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, não era só Jesus, não era só os 12 discípulos, tinha mais gente. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, não ouçam, e não entendam, e para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Queridos, isso aqui é um texto, né? Que é um texto difícil de compreender, de compreensão. Não faz bem o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, esse texto. Né? Uma leitura superficial desse verso dá a impressão que esses versos dos ensinos por parábolas para os que estivessem fora do seu grupo não as compreendesse. Mas esta expectativa não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. Concorda? Mas por que Jesus falou isso? Né? Por que Jesus falou desse jeito aqui? Para que vendo não vejam, e não percebam, e ouvindo não ouçam, e não entendam, para que não venha a converter-se, e haja perdão para eles. Por que Jesus falou isso? Vamos entender. Lá no livro de Marcos, que nós estamos estudando ainda, no capítulo 3, 5, 6, Jesus se entristeceu com a dureza dos líderes ali,
em Marcos, tá? Já em Marcos capítulo 3, versículo 22 a 30, Jesus levou a sério o que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos 12, versículo 1 a 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores, né? O lavrador mal se referia a eles. Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho, né, da conspiração deles contra Jesus. E as terríveis conspirações, essa que é a verdade, né, as consequências que isso teria mais tarde. Se ele não se preocupasse, Jesus, se ele não se preocupasse com as pessoas, não advertiria. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus, para entender o que ele quis dizer. Com esse texto que nós lemos de Marcos, aqui, do versículo 10 ao 12. Amados, quando Jesus falou o que está registrado aqui, em Marcos 4, do 10 ao 12, ele estava parafraseando, estava relembrando o que o profeta Isaías escreveu lá no capítulo 6, versículo 9 a 10, queridos. O que Isaías escreveu. Jesus estava lembrando daquilo lá, olhando para o semeador, jogando a palavra para as pessoas, tentando plantar no coração das pessoas. Uma caía em terra no meio do caminho, os pássaros comiam. Outra caía em terra com pedras, a raiz não ia para frente. E outras caíam no espinho, onde era sufocada. O trigo era sufocado. E outras caíam em terra boa. A palavra do semeador. Jesus olhando para o semeador e pregou essa palavra. Essa parábola. Então, ali em Isaías 6, 9, 10, então disse, ele vai dizer a este povo, ele fala, vamos ler, né, na Bíblia, vamos ver na Bíblia, Isaías, né, 9 a 10, vamos dar uma lida aqui na Bíblia, Isaías 6, 9 a 10, ele diz, então disse, ele vai e diz a este povo, ouvi e ouvi, e não entendeais, vedes e vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e lhe fecha os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse, eu, até quando, Senhor? Isso Isaías disse ao Senhor, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada? E ao Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas olha o versículo 13. Por que Jesus estava dizendo tudo aquilo? O povo de Israel, na época de Isaías, era um povo pecador. Um povo que não aceitava muito a palavra de Deus. Então ele disse no verso 13, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como de rebinto e como carvalho dos quais depois derribados, ainda fica o tronco, mesmo que for derribados, Jesus falou, ainda fica o tronco, assim a santa semente
é o seu tronco. Ou seja, ainda há remanescentes. Então Jesus, quando fala isso, aqui no livro de Marcos, Jesus estava se referindo ao livro de Isaías. Então Jesus disse, vai, fala para este povo, Isaías. Queridos, nós percebemos, né, que Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor. Né? Nós percebemos. Mas, queridos, era um povo cruel, que não aceitava a palavra de Deus ainda. E pela sua própria dureza de Isaías também, ali, daquele povo, a própria dureza daquele povo. Deus, então, o purificou, né, e o encarregou a transmitir uma mensagem, né, alarmante para aquele povo. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com a sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías 6, a mensagem destina a chocar, né, o povo e despertando Israel para que se afaste do mal. O texto de Isaías. Então Jesus pronunciou, lembrando lá de Isaías. A chave para compreender as parábolas de Jesus se encontra em Marcos 3,35. Quando você vem aqui em Marcos 3,35, olha o que está escrito. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus, queridos. É isso que nos torna membros da família de Jesus Cristo. Fazer a vontade de Deus, que ele fazia a vontade do Pai. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios, não ouviram as suas palavras. Não prestaram atenção nas suas palavras. O objetivo de Jesus, ao citar Isaías capítulo 6, não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias recebidas e dureza do coração os impediam de aceitar a verdade que salvava. Era isso que Jesus estava querendo dizer nas parábolas. Com aquelas sementes que caíam no meio do caminho, com aquelas sementes que caíam em solo rochoso, com aquelas sementes que caíam dentro do espinho. Mas lembra de Isaías 13? 6,13? 6, não, 9, 13? Lembra? Lá, né? Isaías 9,13, né? É isso aí. Lembra? Que Jesus falou que ficou um tronco, que era o remanescente. Assim Jesus estava falando também deles, na parábola. Que um pouco da semente caiu em terra boa, em terra fértil. Que ia dar 100 por 1, queridos. Então, para compreender esses ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios, não ouviram as suas palavras, não prestaram atenção. O objetivo de Jesus, ao citar Isaías, não era dizer que Deus estava rejeitando. Não era isso. Tá? Cada um escolhe que tipo de solo que deseja ser. Viu, queridos irmãos? Todos têm que decidir se vão ou não vão render ao coração a Jesus. No texto que Jesus citou de Isaías capítulo 6, fala de um povo rebelde, endurecido, e que não queria fazer a vontade de Deus. Por isso, não entenderiam a mensagem de Deus.
Mas a mensagem de Isaías, capítulo 6, também fala de uma semente santa, que termina ali no verso 13, falando, ainda ficará a santa semente, e será, firmeza dela. O tronco que ele fala. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em meio a essa multidão que forma a igreja de Laodiceia, que estão enamorados com o mundo, porque Laodiceia é mordidão, tá? Mordidão. Os cristãos compromissados com o mundo, é uma mordidão de cristão compromissado com o mundo, Laodiceia, em meio a isso. Mas Deus tem, assim como naquele tempo do profeta Isaías, que tinha a santa semente que ficaria firme, Deus estava pronunciando Isaías para falar da dureza daquele povo. Deus falou que tinha remanescentes lá. Então, como naquele tempo que o profeta Isaías, que tinha sementes que ficavam lá firme, Deus tem ainda hoje a santa semente, fiel e verdadeira, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Queridos, aleluia! Jesus não estava condenando ninguém. Jesus estava apenas citando Isaías. Para eles, que naquele tempo de Isaías o povo era de coração duro, né? Então, meus queridos irmãos, todos nós, temos que ser o remanescente fiel, guardar os mandamentos de Deus, aceitar Jesus como Salvador, para compreender as parábolas de Jesus. Todas as parábolas, Jesus está lá, representando ela. Este Deus dará a entender as parábolas. Para quem? Para o fiel verdadeiro que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Entenderam, queridos? Porque ele fala aqui, está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É Apocalipse 14, versículo 12. Eu falei 12, 14, eu falei errado. Mas é Apocalipse 14, versículo 12. Entendeu? Que linda história da parábola, né? Que lindo. Não acabou não, viu? Não acabou não. Essa palavra do semeador é a mais falada, né? E é linda, né? Próxima parábola. Lamparina e cesto. Lamparina e cesto, né? Que aqui na Bíblia está candeia, que é a mesma coisa, a parábola da candeia. Vamos entender isso, tá? Amanhã, se Deus quiser de manhã, e Ele quer, tá bom? Assim, nós vamos aprendendo o livro de Marcos. E hoje o objetivo das parábolas de Jesus. Qual foi o objetivo? Muitas pessoas não entendem bem o texto, quando Jesus fala que eles ouvem, mas não entendem. Olha e não vê, para não ter o perdão. Mas na verdade Jesus estava pronunciando o livro de Isaías, como que era o povo naquela época lá. Por isso que Jesus fala da parábola do semeador, tá? Então, na época de Jesus também tinha isso. Meus queridos irmãos, o púlpito de Jesus Cristo eram as montanhas, eram os vales, era a praia, era o mar. Você entende? Eram os campos, as casas. Jesus não podia pregar nas sinagogas. Ele era proibido. Porque a primeira vez que foi pregar aqui, ele falou que era filho de Deus ali.
queridos, já que iriam matá-lo. Jesus era proibido de pregar, então Deus deu o campo para ele, o mundo. É isso que nós temos que fazer, sair pelo mundo falando da palavra de Deus. E por isso que eu falo para vocês, quando vocês compartilham, quando vocês dão um joinha aí no estudo, e se inscreve no canal, e clica no sininho para ter mais estudo, @João Celestino, tudo junto, @João Celestino 3074, você está compartilhando, você está tendo estudo todo dia, compartilhando isso com as pessoas. Você está pregando, você está semeando a palavra. E uma hora vai cair no terreno vago, onde os passarinhos vão comer, no meio do caminho. Outra hora vai cair no terreno rochoso, aonde a raiz não vai para frente, e ele morre por falta de água e tudo mais, por falta da palavra. E outros vai cair dentro do espinho, onde o espinho vai sufocar o trigo e não vai dar nada. Mas Jesus falou que outros vai cair em terra boa, queridos. Seja a terra boa. Compartilha com as pessoas. Dá um like, dá um joia, mostra isso para as pessoas. Você entende? Seja a terra boa na vida das pessoas, para cair no coração das pessoas e as pessoas terem a salvação. Jesus falou que muitos terão muitos remanescentes. Que parábola maravilhosa do semeador, é ou não é? Mas nós vamos entender mais ainda sobre as parábolas, tá bom? É amanhã. Fica com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, aonde você estiver. Tá legal? Dá um like, dá um joinha aí, compartilha. Tchau, pessoal.